O que usar primeiro, a gordura ou os líquidos nas misturas? Bom, vamos lá. Existe diferença entre pães e bolos, tá? Quando a gente trabalha com bolos, ali, geralmente a gente faz na batedeira, né? Então mistura os ovos com açúcar, bate, bate, bate até aumentar de volume. E ali você vai intercalando líquidos com secos, certo? Ali quando você coloca o seu líquido, sua farinha ali misturado, já tá dentro de um ambiente úmido, já tem umidade das gemas ali, né? Já tem um líquido que vai envolver as farinhas. Qual é o problema de a gente... Então ali, independe da ordem, tá? Na maioria dos bolos. Independe da ordem para esse aspecto, tá? Para interferir na textura do resultado final, quanto a misturar líquido com farinha ou gordura com farinha. Você vai intercalar os ingredientes líquidos. Então, se você coloca a gordura, mistura, depois a farinha e mistura, não tem problema. Se você coloca o líquido, mistura, coloca a farinha e mistura, não tem problema também. Isso para bolo. Só que para pães é diferente. Como que é o método utilizado para preparos de pães em geral? Eu vou explicar qual eu uso. Eu uso o método cremoso reverso com uma alteração ainda diferente. Como que é esse método? Você vai colocar os ingredientes secos, ou seja, as farinhas, o agente de liga, o fermento biológico, menos o sal, né? Coloca ali no recipiente da batedeira todos os secos, mistura bem. E aí você vai hidratar essa farinha com o líquido e não com a gordura. Por que que eu não posso colocar a gordura diretamente sobre a farinha? Diretamente sobre a farinha. Porque a gordura vai formar pequenas películas, pequenas cápsulas envoltas a partícula de farinha. Quando eu tenho gordura envolvendo minha partícula de farinha, eu tenho uma absorção de líquido prejudicada, porque a minha farinha está envolvida por uma película de gordura. A água e gordura não se misturam. Se eu já tenho gordura envolvendo a minha partícula de farinha, a água que está aqui pro lado de fora vai ter problemas para penetrar nessa farinha. A farinha vai ter problemas para absorver corretamente os líquidos. Quando eu faço isso, quando eu misturo gordura na farinha antes de hidratá-la com o líquido, eu vou ter um resultado final seco e farelento. Por quê? Porque nesse momento eu encapsulei as partículas de farinhas e prejudiquei a hidratação delas. Se as minhas farinhas estão com a hidratação prejudicada, o resultado final não vai ficar tão macio e úmido, tá? Então é extremamente importante. Na hora de você fazer o seu pão, você precisa hidratar as farinhas com o líquido para somente depois adicionar o óleo, a gordura, tá bom? Para que você tenha um resultado final macio e fofinho.